Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. A minha pergunta é sobre dízimos, ofertas, e é nesse sentido. Na Bíblia fala lá, Malaquias 3,10, que nós devemos trazer os dízimos e ofertas na casa do Senhor. E por nossa causa ele repreenderia o devorador. E que perguntaram para Deus no que o povo estava roubando, e Deus falou: olha, a nação toda me rouba nos dízimos e nas ofertas, e por isso a nação é amaldiçoada. Os pregadores pregam que isso foi no Velho Testamento. Em Mateus 23 tem outra menção de Jesus a respeito do dízimo, quando fala com os fariseus. Muito bem. Há uma certa denominação neopentecostal que prega que nós devemos dar os dízimos e as ofertas, porque está no Velho e está no Novo. E também prega que nós devemos fazer, além das ofertas, sacrifícios, certo? Se nós queremos algo de Deus, nós devemos fazer um sacrifício para Deus, pedindo aquilo que nós queremos, e que Deus então estaria numa condição de ser, eu vou colocar entre parênteses, obrigado a vir e conceder o nosso pedido. Eu queria que o senhor explicasse como que funciona isso, o velho, o novo. Se há um novo mandamento, se Jesus trouxe um novo mandamento a respeito disso, e como funciona, o que a gente deve obedecer no velho, o que deve ser obedecido no novo, como fazer essa distinção entre o velho e o novo, ok? Let us read Malachi 3:8. Vamos ler Malaquias 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. To whom does God say this thing? Para quem que Deus está falando essas coisas? Para quem que Deus está falando isso? Israel. Israel. 4:4 Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e ordenanças. One of those ordinances is the giving of tithes. Uma destas ordenanças é o dízimo, é o pagamento do dízimo. I will ask you. Agora eu vou perguntar a você. 3:8 até 10. To whom does God speak of that? Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10. Com quem Deus está falando nestes versículos? Israel. Correto? Não. Não. Não? Não. Não. Não? Não. Não. Está dizendo que não. Vamos ler. Vamos ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e disseis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. To whom does God tell these things? Para quem que Deus está falando essas coisas? To those Israelites who do not give the tithes.
Ah, tá. O irmão Hélio explicou aqui. Para quem que Deus está falando estas coisas aqui? Aos israelitas que não estão pagando o dízimo. Because it is a law to the Israelites to pay tithes to the tribe of Levi. Porque é uma lei aos israelitas pagar os dízimos à tribo de Levi. But there are those in Israel who are not giving tithes. Entretanto, haviam aqueles que estavam em Israel, aqueles de Israel, que não estavam pagando o dízimo, não estavam dando o dízimo. That's why God telling them, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É por isso que Deus diz a eles, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. So, those robbers, roubadores, Portanto, esses roubadores, esses ladrões, those are the people who are not giving the tithes to the tribe of Levi. estes são o povo israelita que não está levando os dízimos à casa do tesouro, aos levitas. But who are paying the tithes? Entretanto, quem são os que pagam o dízimo? 23, Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. In this verse, is the Lord Jesus Christ asking for tithes? Neste versículo, o Senhor Jesus Cristo está pedindo dízimo? Não. Não. Porque os escribas e os fariseus dais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortela, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aqueles. Sim. This is not a commandment. This is not a time of the Lord Jesus Christ commanding them. No. He is rebuking them that while they give dízimos, they forget the weightier matters of the law. So it's not a commandment. Este pronunciamento do Senhor Jesus Cristo não constitui um mandamento. Cristo não está dando um mandamento aí. O que ele está fazendo é repreender aos fariseus e escribas hipócritas que estão dando o dízimo. Eles estão pagando o dízimo. Só que eles estão pagando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e estão negligenciando os aspectos de maior importância concernentes à lei. A saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles estão sendo negligentes nesse aspecto. Sim. So, you cannot use this verse in the New Testament to sustain the vicious caprices of the pastors in Brazil to collect dízimos from you. Portanto, vocês não podem utilizar este versículo para sustentar o vício caprichoso dos autodenominados pastores, especialmente aqui do Brasil, que utilizam este versículo para sustentar essa petição de dízimo, essa toda hora pedindo dízimo e usando o versículo desse aqui, se sustentando a teoria do dízimo deles. Este versículo não pode ser utilizado como base para manter o processo do dízimo. O dízimo não pode se basear nesse versículo. Giving of tithes is a part of the law of Moses. Dar dízimos é parte da lei de Moisés. It was meant for the Israelites. Destinado aos israelitas. In the Christian dispensation, are we under the law of Moses? Na era cristã, estamos nós sob a lei de Moisés? Vamos ler. 13:39. Atos. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados. Por ele, por Cristo. Por ele, por Cristo. É justificado todo aquele que crê. So, in the time of Christ, you cannot be justified by obeying the law of Moses. We are justified by having faith in the Lord Jesus Christ. Portanto, na era de Cristo, você não pode ser justificado pela prática das leis de Moisés. Na era de Cristo,
O que vai justificar você é crer verdadeiramente em Cristo. Porque não pode ser justificados pela lei de Moisés in the time of the Lord Jesus Christ. Porque você não pode ser justificado pela lei de Moisés no tempo de Cristo. Vamos ler. 7:12. Hebreus. Diz: pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Necessariamente. Necessariamente. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. So there is a change in the law. Portanto, existe uma mudança na lei. And what is the sacerdócio that was changed? E que sacerdócio é esse que foi mudado? Vamos ler. 7:5. Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, tomar os dízimos do povo, from their brethren, isto é, de seus irmãos. Okay? But the question, these pastors now in Brazil do not belong to the Levitical priesthood. Ponto final nessa questão. Hebreus 7:5 está dizendo: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Para começar, será que algum desses pastores aí fora que está cobrando o dízimo de vocês é sacerdote levita? Can they prove to me that they are sacerdotes? Será que eles podem provar para você, para mim, para qualquer um de nós, que eles são sacerdotes da casa de Levi? I am asking all of your pastors in Brazil to prove to me in a debate that they belong to the sacerdotes levitas. Eu desafio todos os seus pastores aqui do Brasil a provarem para mim num debate que eles pertencem ao sacerdócio levita. Then, after proving, you cannot collect your dízimo. E depois que eles provarem, aí sim eles podem coletar os dízimos. Sim. But you cannot prove. Entretanto, eles não podem provar. Por quê? Por quê? Your claim that you are Christians, you cannot prove that you are Levite priests. Alegando que são cristãos, vocês não têm como provar que são sacerdotes levitas. Por quê? Por quê? Porque Cristo, o nosso líder, é não sacerdotes levitas. Por quê? Porque Cristo, nosso líder, ele não é sacerdote levita. Por quê? Por quê? 7:14, Hebreus. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Amém. Amém. Tem 12 tribos de Israel. Existem são 12 as tribos de Israel. One of them is the tribe of Judah. Uma destas tribos é a tribo de Judá. There is where the Lord Jesus Christ came. De onde veio o Senhor Jesus Cristo. He did not come from the tribe de Levi. Ele não veio da tribo de Levi. How can you now, pastors in Brazil, be double-faced? Como é que esses pastores do Brasil então são duas caras? Why? Por quê? If you claim that you are Christian, you are following not the Levitical priesthood. Porque se você alega que você é cristão, então você não está seguindo o sacerdócio levita. Because the Lord Jesus Christ came from Judah. Porque o Senhor Jesus Cristo veio da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. Não, ou seja, não há sacerdotes em Judá, na tribo de Judá. If you are going to claim that you are Levite priest in Brazil, for you to have the right to collect dízimos, you must reject being Christians. Para você querer provar que você é um sacerdote levita e, consequentemente, você tem o direito de coletar dízimos, então você tem que rejeitar o título de cristão.